As migrações são um fenômeno humano, historicamente, e vão continuar. E têm um contributo positivo, tanto para as sociedades de acolhimento, como para as sociedades de origem. O que é preciso é que a migração seja regular, ordeira e segura, como se diz no Pacto Mundial, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Sabe quem diz isso? A ONU. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias, da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, e esse é o Escutas e Partilhas, somando potências e difundindo conhecimentos. Dia bom, tarde boa, noite boa. Esse é mais um Escutas e Partilhas e hoje estamos com Brian Rodas. Brian, a gente geralmente, para poder começar de forma mais construída e a gente também ficar um pouco mais leve, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória curricular e quem é você nesse planeta todo e onde você está nesse momento. Perfeito, vou começar com a minha trajetória pessoal porque ela fala um pouco da minha curricular. Eu sou boliviano, nascido em Sucre, Chuquisaca. Estou no Brasil há 21 anos. Vim ao Brasil com 7 anos junto com minha mãe, mas uma irmã e outra na barriga. Já fui imigrante interno também, morei 5 anos em Pernambuco, em algumas cidades. E um pouco dessa trajetória imigrante, tanto internacional quanto nacional, quanto interna, me fizeram ter interesse em estudar o tema migratório e trabalhar com ele, onde que eu estou no momento. Eu sou formado em Gestão de Políticas Públicas pela EASH-USP, também já fiz parte do grupo de História Oral e Memória, também da EASH-USP, e atualmente sou coordenador de Políticas para Imigrantes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Seja bem-vindo. Para a gente começar nosso bate-papo, eu vou trazer uma fala de um historiador e aí a gente desenvolve todo o nosso bate-papo através dela. Abre aspas. A imigração não é um processo que envolve sempre harmonia. Ela não é feita sem conflitos, contradições, questões, obstáculos, de quem é bem recebido e de quem não é bem recebido. Fecha aspas. Henrique Trindade é o historiador dessa fala. A migração é um fenômeno extremamente complexo, que envolve dimensões tanto pessoais quanto comunitárias, e que se envolve desde o porquê da pessoa saiu, como foi a trajetória desse processo migratório, e quais foram os encontros e desencontros que ela se perpassou durante todo esse trajeto. Eu acho que quando a gente está aqui enquanto sujeitos nesse espaço, né, de acolhida, entre aspas, muitas vezes a gente fica no questionamento: por que você saiu? Por que você veio de lá para cá? E muitas vezes para a gente, enquanto imigrante, essa resposta se faz difícil, porque não uma resposta, são várias respostas. Para uma criança imigrante, talvez não tenha uma resposta enquanto voz dessa criança imigrante, né? Devido ao contexto de migração da infância, né? A criança não teve escolha, ela não participou desse processo, seja familiar, seja deslocamento forçado, de querer migrar a outro espaço, né? Ou um adolescente, um adulto, porque ele migra também influencia várias dimensões de um planejamento familiar, inclusive planejamento familiar para que a pessoa possa permanecer lá naquele espaço, né? A migração interna nos diz muito disso, né? Muitos migrantes internos vêm mais tipicamente do Nordeste para o Sudeste, para que a família possa permanecer nesse território, né? E também para que ele possa retornar em algum período. E para a gente, enquanto imigrante internacional, muitas vezes é um processo de resistência de nós lá naquele espaço e daqueles nossos também naquele espaço, né? Porque a gente, na maioria das vezes, migra tendo uma perspectiva, um processo de melhoria, né? De vida, de desenvolvimento humano. E para que isso também se faça refletido, seja naqueles que migram conosco, seja na nossa família e no nosso núcleo lá naquele espaço. E quando a gente chega aqui, a gente se perpassa com uma desterritorialização de diversas maneiras, né? Seja física do espaço, seja simbólica também, né? E isso por si só é extremamente complexo, né? Quando você chega aqui num espaço totalmente distinto, como posso acessar uma escola, como posso acessar um serviço de saúde, como posso procurar emprego, é totalmente distinto, né, do que eu estava acostumado, do que me apresentavam no meu local de origem, né?
E para questões mais simbólicas também, né? Quem eu sou nesse espaço? Onde que eu posso ser nesse espaço, né? E a cidade de São Paulo diz muito disso, né? Acho que eu, enquanto imigrante, só consegui me reconhecer enquanto imigrante, enquanto boliviano aqui nesse espaço, nessa cidade, quando eu visitei a Cantuta. Isso já fazia um ano que eu estava em São Paulo e a Cantuta estava ainda se desenvolvendo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Feira Cantuta, que fica no Canindé, ali perto da Armênia. E eu estava aqui um ano e não estava, né, ainda criança, não conseguia me reconhecer nesse espaço, não conseguia compreender esse processo que eu estava passando, né, de vir daqui, quem eu era enquanto Brian criança, enquanto Brian que estava, né, habituado com outros costumes, com outro idioma, com festividades distintas. Eu cheguei no meio da Copa e depois veio o Carnaval, e que o Carnaval e a Copa lá é totalmente distinto. Então já me vi, né, nesse momento, nesse turbilhão de situações, nesse turbilhão de coisas. E quando eu fui na Cantuta em 2003, no Carnaval da Cantuta, eu falei, nossa, eu tô vendo quem eu era há um ano atrás e quem eu posso ser. Claro, aquela criança não notou isso naquele momento, mas hoje, refletindo esse passado com quem eu sou no presente, me faz ver a importância desses espaços de expressividade, de pertencimento da população imigrante aqui na cidade, né? E que foi realizado pelos próprios imigrantes, de transformar a cidade, de construir uma cidade, de modificar territorialmente essa cidade, seja através de feiras culturais, seja através de próprios bairros que se tem como bairros imigrantes. Se a gente for na Baixada do Glicério, é um bairro extremamente imigrante, né, composto por diversas nacionalidades, e a padaria que está lá diz muito sobre isso, o barzinho que está lá diz muito sobre isso, o restaurante haitiano que está na esquina diz muito sobre isso, e a Missão Paz que está na frente também diz muito sobre isso. Mas também ao lado do barzinho haitiano tem uma lanchonete tipicamente brasileira, né? E se a gente for no Bom Retiro, se repete também essa situação, né? Na lanchonete onde está vendendo o pingado e o PF, tá as vovozinhas coreanas lá almoçando esse PF, e ao lado tem uma loja de hot dog coreano, né? Então, eu acho que esses encontros e desencontros que vão envolvendo não só a chegada da população imigrante, mas o processo de transformação que ela promove na cidade, seja simbolicamente, também estruturalmente, a gente consegue ver no nosso dia a dia. Basta a gente sair da nossa porta para a rua, que a gente vê isso nos rostos das pessoas, a gente vê isso no sotaque das pessoas, a gente vê isso na construção da própria cidade, que é São Paulo, né? Um pouco. Brian, você acaba de comentar o processo de socialização desse corpo imigratório dentro de uma cidade cosmopolita. A fala do historiador Henrique Trindade, ele fala muito isso numa perspectiva de São Paulo. E São Paulo tem muito isso. Ele é um exemplo de fluxo migratório e também de todas as diversidades culturais a gente acaba encontrando aqui, uma maneira de a gente se reencontrar, se identificar. A pergunta que eu quero lhe fazer é referente a imigrantes que a gente consegue receber e os imigrantes que a gente não consegue receber, dentro de uma perspectiva turística, dentro de uma perspectiva do fluxo migratório e dentro de uma perspectiva de refugiado. E aí compreender essas falas, essas teorias e as práticas dela. Perfeito. Quando a gente vai debater migração contemporânea, né, e aí essas migrações que a gente vem visto através de caras de fato concretas, dizem muito sobre essas migrações contemporâneas, idos de 2012, haitianos, e de 2015, sírios, e dos de 2015 também venezuelanos, e agora afegãos, e um pouco mais antigamente, né, digamos, na de 2000 e de 80 a 90, populações latino-americanas, como bolivianos, peruanos, né. Essas migrações contemporâneas dizem muito da composição enquanto esfera internacional de como os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos estavam dialogando em termos de sobreposição econômica e subjugação econômica e social, né? Então, as migrações contemporâneas dizem muito de como essa estrutura internacional vinha se desenvolvendo e quem estava migrando na época e hoje, né? Que são, de fato, populações de países pobres, países subdesenvolvidos, principalmente do Cone Sul. Então, quando o Henrique se debruça provavelmente sobre essa análise e indica essa complexidade que envolve a migração, também diz sobre quem migra, né?
E quem migra hoje são populações principalmente racializadas, né? São populações indígenas ou populações descendentes de povos originários e são populações negras. Então, quando a gente vai debater o tema da migração contemporânea, a gente não consegue ou não pode e não é responsável não debater também questões da migração relacionadas à raça e etnia. E como esse encontro numa estrutura já nacional do que é o Brasil e quais são as raças pertencentes ao Brasil, quais são as etnias brasileiras e o que é pertencente aqui e o que não é, se relacionam, né? Então, debater migração é compreender também que o Brasil, enquanto Brasil, e os brasileiros, enquanto brasileiros, têm uma estrutura de compreensão de quem é o brasileiro, né? E o que é pertencente ao brasileiro. E naturalmente, quando vem algo ou alguém que não necessariamente está envolvido dentro daquilo que se reconhece enquanto identidade nacional, vai ser de fato visto como o outro. E quando se adiciona a isso camadas de raças e etnias que também não estão pertencentes ao que é o brasileiro e o que é o Brasil, naturalmente vai haver digamos assim, uma repulsa, né? um alinhamento em relação àquilo, né? Então, recapitulando, né? Quando a gente está debatendo essas migrações contemporâneas, a gente está falando de pessoas que têm um fenotipo, que têm uma raça, uma etnia muito específica, que não necessariamente vão estar dialogando com o processo de construção de identidade nacional do brasileiro, e fruto desse encontro ou desencontro vão vir situações de racismo ou xenorracismo, ou de xenofobia também, né? Então, o que é extremamente complexo, porque quando a gente vai debater a migração contemporânea, a gente, dentro de um preceito de direitos humanos, a gente compreende a migração como um direito humano. E a gente compreende, a partir dessa perspectiva, o sujeito migrante como um sujeito de direitos. Então, esses sujeitos que estão vindo ao Brasil e que vão estar se debruçando com esse desencontro, precisa haver um processo que eles precisam ser reconhecidos também como pertencentes a esse território. Então, a partir do momento que a gente reconhece esses sujeitos também como pertencente, a gente está colocando em prática que a migração é um direito e que esse sujeito que está migrando com essa migração contemporânea também tem direito de pertencer a esse território, né? Então, dentro desse pressuposto, e também vai parte de um processo de reconstrução e compreensão como a migração também contribuiu para que essa identidade nacional seja de fato vista atualmente, né, do que é o brasileiro, né? O Brasil e São Paulo foi feito por migrações mais antigas, né? Seja por populações negras, sejam populações europeias ou asiáticas ou internas também, né? Então a cidade de São Paulo é composta por migrações internacionais e nacionais. Então, eu acho que é um pouco desses dois caminhos. Compreender a migração contemporânea e todas as migrações, na verdade, como um direito humano, reconhecer esses sujeitos como sujeitos de direitos no território, e a partir desse momento poder reconhecê-los enquanto pertencentes também a esta cidade, a este país. A partir desse momento, também reconhecer suas práticas culturais, suas caras, suas raças, suas etnias também como pertencentes aqui a esse território. E, de outra maneira, também a gente se visualizar dentro desse processo que essas pessoas estão passando, né? Provavelmente você, seja pessoalmente ou seja familiarmente, você tem contato com a migração, seja interno ou internacional. Então, o que diz respeito a quem você é enquanto sujeito brasileiro, enquanto sujeito paulistano, enquanto sujeito paulista, também está atravessado por migrações, né? Então, você também pode se reconhecer dentro do imigrante, né? Então, é um processo muito de reconstrução de ideias, de reconstrução e recapitulação em relação a quem é o outro e como o outro também pode dizer um pouco da gente, como a gente pode se reconhecer nele, para que também, a partir desse momento, ele se possa reconhecer conosco, com a nossa sociedade e com a nossa cidade. Compreendendo toda essa circunstância de ações, fatos e inclusão, a gente percebe isso no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, dentro de espaços culturais, até mesmo dentro da rua em trânsito. A partir do momento que a gente compreende. Mas, uma vez compreendida, tem determinados comportamentos que invalidam o ir e vir do outro. E aí, como combater a xenofobia, como combater o racismo, como combater a LGBTfobia dentro desses corpos de imigrantes, porque o país ele recebe e acolhe a partir do momento que, enquanto democrático, laico
e autônomo, a gente tem essa abertura para que esses corpos transitem dentro da nossa autonomia constitucional. A pergunta é, quais são as ações para poder trabalhar esse combate? Perfeito. Desde práticas relacionais até práticas concretas, né? A gente costuma dizer que o simbólico, ele não fica só de um panorama simbólico, né? O que a gente acha, o que a gente pensa, as ideias que nós temos em relação a X questão, ou seja, em relação ao outro, isso se reflete nas nossas práticas enquanto sujeitos, pessoas, né? Mas também enquanto sujeitos institucionais, enquanto sujeitos que trabalham em X instituição, a gente vai também estar colocando em prática essas nossas ideias, esses nossos preceitos, muitas vezes racistas, xenófobos ou não, né? Então é importante essa tua pergunta, porque a partir do momento que a gente reconstrói e começa a compreender a migração de outra perspectiva, isso se relaciona também às nossas práticas enquanto sujeitos institucionais. Então, o professor que está na escola, a partir do momento que ele vai entrar em contato com outra visão em relação ao migrante, ele vai começar a praticar e colocar em prática na sua sala de aula, no seu corpo didático, práticas que possam incluir culturalmente esse sujeito, essas crianças ou esses adolescentes, inclusive os pais dessas crianças ou adolescentes, né? Tendo visto que a educação é uma questão comunitária, né? Ou o agente comunitário de saúde que está na rua batendo em porta, ontem provavelmente ele não bateu na porta de X pessoa porque ele sabia que era imigrante, ele não queria ter contato ou acreditava que não deveria ter acesso à saúde. A partir do momento que ele reconstrói, entra em contato com outra perspectiva, ele vai começar a bater na porta dessa pessoa para que essa pessoa possa ter acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Ou a gente, eu, por exemplo, enquanto gestor, né, se eu não estivesse trabalhando com migração e não tivesse essa ideia, a partir do momento que eu entrasse em contato com uma ideia distinta que não visualizasse o imigrante como um sujeito de direitos, a partir do momento que eu entrasse em contato com essa ideia, eu começaria a praticar dentro da área que eu estivesse trabalhando, seja educação, saúde, assistência social, com práticas que pudessem respeitar, né, a existência desse sujeito e pudessem incluí-lo nas políticas existentes. O que eu quero dizer com isso é que não é um processo fácil, é um processo de fato de reconstrução e legitimidade da presença dessas populações aqui na cidade. E esse processo de reconhecimento e legitimidade dessas populações aqui na cidade passa também por um processo de dar voz a esses sujeitos enquanto sujeitos plurais. Então, o boliviano não só há uma cara em relação ao boliviano, há vários bolivianos de diversas regiões com diversas práticas culturais. Assim como o imigrante venezuelano, assim como os diversos imigrantes que compõem as mais de 150 nacionalidades aqui na cidade de São Paulo e que por si só, na sua individualidade, já são distintos enquanto nacionalidades e que compõem uma população de forma mais ampla, população imigrante distinta de toda a complexidade. Então é importante que a gente, enquanto praticantes, enquanto pessoas no dia a dia, enquanto pessoas trabalhadoras, seja de qual setor que estejamos trabalhando, possamos colocar em prática o respeito a essa pluralidade e o reconhecimento da possibilidade de pertencer desses sujeitos, né? E aí, dependendo, né, colocar em práticas respeito à prática cultural, respeito à forma de expressividade desse sujeito, tentar não colocar estigmas em relação a quem ele é, então que aquele imigrante é naturalmente um imigrante em situação de trabalho escravo, ou aquela criança que é um pouco mais fechada, né, que é um pouco mais introspectiva, naturalmente é uma criança autista, né, que ocorre casos nesse sentido. Então, tentar um pouco desmistificar esses estigmas que são dados a essas populações, porque a partir do momento que a gente coloca estigmas, a gente coloca o outro alheio a gente, e a partir desse processo que a gente alheia essa população em relação a quem somos, ou seja, não construímos vínculos, a gente está colocando à frente práticas de não inclusão das diversas esferas que a gente está envolvido com esses sujeitos. Então, é mais um processo de estar aberto ao diálogo, estar aberto para que a partir desse momento esse sujeito, imigrante, possa se sentir à vontade e se expressar na sua amplitude em quem ele é, né? Seja culturalmente, seja socialmente, economicamente, enfim. Tem uma citação que, somada à sua fala, uma vez que eu compreendo que é um processo individual,
existe um campo de paciência ali, porque é um processo contínuo e tem que ser alimentado diário de todas as partes, de todas as instituições, e eu, enquanto indivíduo. E aí eu trago essa fala para poder somar com a sua e a gente discutir da seguinte maneira. Conforme descrito no Pacto Global para uma imigração segura, ordenada e regular, a migração é uma realidade multidimensional que não pode ser abordada apenas por um setor de políticas governamentais. Eu falei porque eu acho que conclui um pouco do que você acabou de falar em dizer que não só basta ter as ações públicas. Parte muito do princípio de eu, cidadão, criar uma observância sobre o meu território e o meu transitar e acolher enquanto ter um direito humano de poder saber que é o meu semelhante, né? A utilização da empatia, da escuta, do oportunizar espaço. E aí com isso eu trago esses dados. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, desde janeiro de 2021, a emissão de vistos pelos postos consulares brasileiros apresenta tendência de aumento, partindo de 3.800 vistos até atingir a cifra de 9.200 em janeiro de 2023. É exatamente isso que você indicou, né? A gente, enquanto sociedade, deve compreender que cada subnúcleo que envolve essa sociedade tem sua função nesse processo de acolhimento. E a gente, enquanto sujeitos, eu saindo da minha função pública, eu tenho meu papel ali na minha comunidade, seja no meu bairro, seja na minha participação na minha igreja, se eu sou religioso, no meu grupo cultural, né, de práticas ali culturais, seja num barzinho, naquela meu convívio comunitário. Então envolve o acolhimento e a possibilidade de uma migração segura, envolve diversas dimensões que, claro, tem um papel fundamental das políticas públicas, mas também tem um papel fundamental da sociedade que está envolvida, né, a quem essas políticas públicas estão sendo destinadas, né? E os dados que você apresenta expressam esse aumento do Brasil enquanto país de referência, né? Porque o Brasil é um país de referência, seja para os países vizinhos, ou seja para os países que estão um pouco alejados, de um país legalmente acolhedor à população imigrante. E aí, quando a gente fala população imigrante, a gente fala do refugiado e de outras categorias migrantes também legais que compõem quem é imigrante aqui no país, né? Então, esses dados que você dispõe, né, esses dados que você discorreu, expressam um pouco nesse aumento, principalmente ao longo desses últimos 20 anos, de fato, o Brasil como esse país legalmente acolhedor, porque há uma legislação nacional e municipal que garantem os direitos dessas populações, que garantem o acesso à educação, à saúde, ao convívio comunitário, à cultura, ao acesso à cidade, enfim, né? Há uma legislação por cima que perpassa isso e há organizações públicas que trabalham em cima disso, como é o meu caso aqui, para que se respeite e se implemente essas políticas públicas, né? Mas isso é só um grãozinho dentro do que, de fato, envolve acolher do imigrante, né? Porque, por mais que tenham políticas públicas que vão se promover nos serviços públicos e nas estruturas estatais, a implementação dessas políticas públicas e dessas estruturas estatais e desses serviços dependem de pessoas. E é aquilo que a gente estava dialogando, essas pessoas transitam em outros espaços para além daquela função que ela está trabalhando ali na UBS. Ela transita dentro de um espaço político, ela transita dentro de um espaço cultural, ela transita dentro de um espaço comunitário, de um espaço acadêmico, que cada um desses espaços que essa pessoa perpassa vai ter compreensões em relação a diversas questões, e uma delas, se for o debate da migração, vai ter uma discussão em relação àquilo que ela vai estar levando na sua trajetória, no seu caminho, dessas diversas esferas que ela está ocupando na sua vida, dessa maneira. Então, se o debate daquela pessoa em relação à migração é ver o imigrante como o ilegal, como o indesejado, como que vai vir roubar nossos empregos, que aquele imigrante é o muçulmano, é o homem-bomba, ou aquele imigrante boliviano é o trabalhador escravo, ou aquele haitiano, enfim, né, que vai reforçando esses estigmas que são dados ao outro, naturalmente na sua prática de acesso a direitos, enquanto aquela pessoa que trabalha na UBS, vai praticar isso, né, porque nas outras esferas está sendo discutido. Então, e o trabalho do poder público, enquanto também o que a gente realiza na Secretaria de Direitos Humanos, é poder estar dando a esses sujeitos, nem que seja dentro da dimensão que eles estão ocupando enquanto atores públicos, um novo paradigma em relação à migração, né?
ver esses imigrantes dentro de um contexto mais amplo, histórico, poder promover o processo de reconhecimento daquele sujeito com a migração, porque certamente ele vai ter essa aproximação, porque a partir desse momento ele vai poder se aproximar com o tema, não só se aproximar tecnicamente, mas pessoalmente também, para que a partir desse momento ele possa reconstruir esses estigmas em relação a esse imigrante, para que a partir desse momento de reconstrução desses estigmas ele possa implementar novas aberturas, novos vínculos com essa questão e com o sujeito que a gente está indicando, né, de quem a gente está falando. Para que a partir desse momento ele coloque em prática isso naquele núcleo de trabalho dele, mas também ele vá passando na sua trajetória de vida com esses outros grupos que ele também compõe, também está levando a palavra, né? A gente fala, você está levando a palavra da migração? Você já ouviu a palavra da migração hoje? Então que ele chegue no barzinho quando, não sei, X pessoa está falando, é uma invasão de imigrantes, ele possa falar, não é assim, é isso, isso, isso. Que ele chegue na igreja, ele possa reproduzir isso também. Isso vai construindo uma ideia em grupo, uma ideia enquanto sociedade do que é migração, né? É um trabalho de formiguinha, é um processo que não se resolve em curto prazo, né? É de fato um processo e um planejamento e uma perspectiva enquanto sociedade a largo prazo para que a gente vá construindo um ambiente, uma sociedade mais acolhedora para essas populações. Isso depende muito. A gente parte de uma questão individual, mas isso diz mais sobre quem somos e sobre quem a gente quer que a gente seja no futuro e quem a gente vai acolher no futuro também, né? Então é um pouco dentro desse processo assim. Com o aumento de uma população migratória dentro do nosso país, eu queria que de uma forma breve você explicasse como compreender o fluxo migratório. Como compreender? A gente entende isso dentro de sites, de blogs, de vídeos na internet, no jornal. A todo momento a gente percebe uma população, conteúdos artísticos, conteúdos educativos. E aí a gente percebe também que dentro das capitais existe o que você também acabou de viver quando você falou logo na sua história, migrar de um estado para o outro dentro do próprio continente. E muitas cidades dos interiores acabam recebendo esses imigrantes. E aí quando eu pergunto como entender esse fluxo migratório, é justamente para esse Brasil profundo que nesse exato momento está recebendo. Eles estão recebendo. Estão saindo dos centros urbanos, estão indo para os centros mais rurais, mais interioranos. Mas como entender esse fluxo migratório dentro dessa contemporaneidade em pleno 2023? Eu acho que não há nada melhor do que compreender o fluxo migratório do que entrar em contato com as populações imigrantes, né? Então, a gente está falando que São Paulo foi feita e é composta por imigrantes. Busca a história de como você teve contato com a migração, né? A gente estava conversando anteriormente, você teve contato com a migração. Procure o contato pessoal que você teve com a migração, mas também procure a população imigrante que está falando por si só, né? Porque quando a gente debate migração, é também debater que esses imigrantes têm voz aqui na cidade. Esses imigrantes se transformam, são sujeitos ativos, eles podem falar por si só. Então, nada melhor do que compreender a migração histórica e também contemporânea, escutando esses imigrantes, reconhecendo a presença deles aqui na cidade. Procurem diversos territórios imigrantes que podem falar dessas histórias. Cantuta, Coimbra, Baixada do Glicério, a própria Liberdade, das diversas migrações que compõem aquele território e a história da composição daquele território, o Bom Retiro, a Zona Norte, enfim, a cidade de São Paulo, por si só, já diz sobre a migração e a gente aprende com ela sobre a migração. Então nada melhor do que procurar esses próprios imigrantes que estão falando sobre o tema, que estão debatendo as transversalidades e intersetorialidades que envolvem a questão migratória, seja de raça, seja de gênero e de outras travessias que atravessam de fato esses corpos. Nada melhor do que compreender a imigração escutando o imigrante, escutando o sujeito, porque ele é um sujeito ativo e ele está falando por si só. Então, na verdade, eu como imigrante estou falando aqui, mas também há outros imigrantes que debatem o tema, seja de uma perspectiva cultural, seja de uma perspectiva de políticas públicas, seja de uma perspectiva enquanto mães imigrantes aqui na cidade de São Paulo. Então, busquem o contato com esses sujeitos que estão falando por si só, que estão falando sobre suas diversas trajetórias, para que a partir desse momento você não só se reconheça nele, mas também construa um vínculo dentro desse processo e que esse sujeito também possa se construir esse vínculo com você e também com a cidade de São Paulo.
Então, nada melhor do que procurar esses sujeitos. E segundo, claro, tenham em mente que há instituições que também historicamente trabalham com o tema e também podem ser repositório de saber, esse repositório de memória e de história, sejam instituições da cultura, como o Museu da Imigração, como o Museu da Língua Portuguesa, que recentemente também estava debatendo o tema de imigração, como casas de cultura, como a Casa do Povo, que por si só, né, a migração tem muito na composição daquilo e também fala sobre migrações contemporâneas a partir do momento que acolheu grupos culturais e grupos de economia criativa lá naquele espaço, sejam também instituições públicas, como é o caso da Coordenação de Imigrantes, né, que a gente também dispõe um pouco desse saber, é uma equipe composta por imigrantes também, então temos um pouco de reconhecimento dentro disso. E também vejam nos nossos equipamentos enquanto Secretaria de Direitos Humanos também essa porta de entrada para tirar dúvidas mais práticas, para tirar dúvidas que possam estar tendo em relação a políticas públicas, em relação a direitos das populações imigrantes, né? Então, o que não falta são portas de entradas para a gente compreender o tema e o que não falta, na verdade, é imigrantes falando sobre isso e querendo se fazer ouvir. Então, busquem, estão nas redes. Hoje em dia, você entra no Instagram, no Facebook, é de fácil acesso, porque a gente está se expressando na cidade, a gente está transformando essa cidade e nada melhor do que ir na fonte para compreender de fato. Na verdade, não compreender, não diria essa palavra, mas talvez reconhecer. Reconhecer, legitimar e se reconhecer também dentro desse processo. E se reconectar com o outro, né? A partir do momento que a gente se reconhece e se reconecta, a gente já estabelece um contato ali para trabalhar de uma forma unida, né? Estamos já chegando ao final, mas antes que a gente termine, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali. Tem uma galera ali na escuta. E aí, esse momento é seu. O que você gostaria de poder levar, além das referências que você já acabou de mencionar, onde a gente deve buscar, esse momento eu gostaria que você olhasse mesmo ali para a galera e pudesse somar com algo mais, além do que tudo que a gente já falou aqui. Ok. A minha presença aqui nesse espaço é uma presença não do indivíduo enquanto Brian, não, por mais que eu tenha me apresentado enquanto trajetória individual, a minha presença nesse espaço enquanto ator público, enquanto atual coordenador de política para imigrantes, ocupando um espaço público, fazendo desse lugar também um lugar meu, não diz só sobre mim, diz sobre uma trajetória de diversas populações imigrantes que lutaram para que hoje, minimamente, a população imigrante, dentro de uma compreensão de políticas públicas, tenha políticas públicas voltadas para ele. Mas isso vem de um processo de luta, vem um processo de resistência da minha mãe, do meu pai, de diversos atores, né, de diversas pessoas, ativistas que lutaram pelos direitos das populações de imigrantes para que hoje, inclusive, a gente possa estar debatendo esse tema aqui no Teatro Municipal, né? Isso não diz sobre mim, isso diz sobre milhares de imigrantes que estão querendo se fazer ouvir, que estão sendo escutados, que estão transformando e que provavelmente estão ao lado de você, talvez nesse momento, e que precisam entrar em vínculo com você. Então, permita que essas diversas formas de ser, essas diversas trajetórias que cada um de nós trazemos, possam também compor quem você é, e a partir desse momento a gente possa compor uma sociedade mais inclusiva, mais intercultural e mais humana. Então, acho que diz menos sobre mim e mais quem somos. Então, é isso. Brian, muito obrigado. E para encerrar mesmo, a sua vinda aqui, registrar esse momento, estar nessa vivacidade de troca, a gente pede que a gente simbolize tudo isso em uma palavra. Então, esse momento, uma palavra. Halhalha. Que é? Halhalha é que assim seja. É uma palavra de origem indígena, de povos originários da Bolívia, que diz que assim sejam, que traz boa sorte, que traz um bom trazer, né? Halhala. Halhalha. Halhalha. Isso. Halhalha. Halhalha. Esse foi mais um Escutas e Partilhas. Obrigado e axé.